Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pedimos que o Senhor continue a tirar de nós tudo aquilo que é farisaico, tudo aquilo que ainda é mundano, tudo aquilo que ainda é do antigo parecer e proceder. Livra-nos, ó Pai, até mesmo de nós mesmos, das nossas armadilhas, livra-nos, ó Pai, das autossabotagens, livra-nos, Senhor, de estarmos desatento com a tua palavra e desapercebido com aquilo que o Senhor quer fazer. Passa de nós, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Tá muito Amén. barulho aí? Ou dá para escutar? Sí, se escucha bien. Amém. Amém, família. Tá dado. Vamos lá? Nós estamos falando sobre as obras dos fariseus e da doutrina dos fariseus. Estamos hablando de los fariseos y de la doctrina de los fariseos. Essa temporada, em seguida, nós vamos falar dos saduceus e depois dos herodianos, que também são linhas filosóficas. Y en la siguiente temporada vamos a hablar de los saduceos y de los herodianos, que son otras obras. Falamos dos fariseus que eles acoplaram à lei escrita o que chamamos de lei oral. Hablamos que los fariseos acoplaron la ley escrita a lo que nosotros hablamos, la ley oral. E a lei oral é os adendos, é a tradução da lei escrita. Y la ley oral es la traducción de la ley escrita. Isso é muito interessante que a gente notar. Esto es muy interesante en que vamos a notar. O que nós colocamos em cima das escrituras, ou seja, as nossas interpretações. Es lo que nosotros colocamos encima de las escrituras, o sea, nuestras interpretaciones. As nossas interpretações podem se tornar uma lei, e esse é o problema. Nuestras interpretaciones se pueden tornar una ley y ese es el gran problema. Todos os avivamentos foram paralisados por causa das leis que colocamos, as leis do avivamento. Todos los avivamientos fueron paralizados a causa de las interpretaciones que hemos colocado encima de los avivamientos. Então se tornou a lei do avivamento. Entonces se tornó la ley del avivamiento. E esse é sempre o grande problema. E essa é a doutrina dos fariseus. Y ese siempre es un gran problema y esta es la doctrina de los fariseos. Então, quando nós falamos do farisaísmo, ao meu ponto de ver, Cuando hablamos de los fariseos, a mi punto de ver, lembre-se que nós estamos tentando pegar essas culturas e filosofias e enxergar dentro da igreja esses fermentos. acuérdense que estamos agarrando estas doctrinas y filosofías para poder mirarlas y observar sus fundamentos Dentro da igreja. dentro de la iglesia. Então, quando nós colocamos a questão do farisaísmo, é quando nós pegamos algo de Deus, porém colocamos a nossa interpretação. Entonces, cuando hablamos del fariseísmo, es cuando tomamos algo de Dios, sin embargo, colocamos algo de nuestra interpretación. E essa interpretação se torna muito mais forte do que a própria lei de Deus. Y esta interpretación se torna aún más fuerte de que la misma ley de Dios. É mais ou menos isso. Es más o menos así. Gente, eu sei que está na Bíblia, porém a nossa igreja não faz isso. Cuando hablamos y decimos, escúcheme, yo sé que está en la Biblia, pero sin embargo en nuestra iglesia no lo hacemos así. Ou seja, nos tornamos fariseus. O sea, nos tornamos fariseos. Porque a Bíblia diz que é correto, Porque la Biblia dice que es correcto, mas a nossa cultura evangélica diz que não. pero nuestra cultura evangélica dice que no. Então, tornamos e fazemos uma lei oral. Entonces agarramos y tornamos y producimos una ley oral, Que esse seria o costume da igreja. que esa sería la costumbre de la iglesia. Como nós falamos a lei do avivamento, muitos avivamentos foram paralisados por causa disso. Cuando hablamos acerca de la ley del avivamiento, muchos avivamientos fueron paralizados a causa de esto. O avivamento começou, El avivamiento comenzó, eles recebiam do Espírito,
las personas recibiendo el Espíritu, mas depois colocamos as regras como receber do Espírito. y después hemos colocado reglas de cómo recibir el Espíritu. Essa regra se tornou maior do que o próprio Espírito. Esa regla se tornó mayor aún que el propio Espíritu. Então, dentro do que eu vejo da doutrina dos fariseus, Dentro de lo que yo veo en la doctrina de los fariseos, é quando algo que seria bom começou a dominar o ser humano. es cuando algo que sería bueno comenzó a dominar al ser humano. E quando o Senhor Jesus diz a respeito da liberdade, é isso que nós precisamos entender. Y cuando Jesús habló con respecto a la libertad, es eso lo que nosotros necesitamos entender, Que a liberdade não tem nada a ver com libertinagem. que la libertad no tiene nada que ver con libertinaje. Olha, hoje a igreja, com esse ar de liberdade, tem entrado para a libertinagem. Fíjese que hoy la iglesia con ese aire de libertad entró a una atmósfera de libertinaje. Eu vou dar um exemplo. Les daré un ejemplo. Esses dias eu vinha dirigindo e eu consegui enxergar essa figura do que Jesus disse a respeito do sábado. Estos días que yo venía manejando, yo pude observar lo que Jesús hablaba acerca del sábado. Quando ele diz assim, o sábado foi feito para os homens e não os homens para o sábado. Cuando él dice el sábado fue hecho para los hombres y no los hombres para el sábado. Existe sim, existe mandamentos para o dia de sábado. Existen mandamientos para el día del sábado. Porém, o que nós olhamos agora é nós fixamos nós fixamos uma interpretação desses mandamentos. Sin embargo, lo que miramos ahora, nosotros hemos fijado estos mandamientos Uma interpretação acerca desses mandamentos. y una interpretación acerca de estos mandamientos. E essa interpretação se tornou agora o Senhor dos homens. Y esa interpretación ahora se tornó el Señor de los hombres. Porque agora nós estamos vivendo pautado em cima dessa interpretação e debaixo desse juízo. Porque nosotros estamos viviendo pautados por encima de por debajo de esta interpretación y encima de los juicios. Nós, eu estou dizendo questão do tempo dos fariseus. Estamos hablando del tiempo de los fariseos. Então, aquilo que era para ser liberdade para o homem e descanso para o homem, Entonces aquello que tenía que ser libertad y descanso para el hombre era simplesmente um tempo de descanso. era simplemente un tiempo de descanso. Gente, era um descanso. Era descansar. O Senhor, ele colocou algumas coisas, até porque senão o homem não para. Dios tuvo que colocar algunas cosas porque si no el hombre no para. Porém, isso se tornou maior do que o homem. Sin embargo, eso se tornó mayor aún que el hombre. Onde eu fiz a comparação com eu dirigindo? Entonces yo hice esta comparación cuando yo iba manejando. Porque quando eu estava dirigindo, existem leis e faixas e sinalizações de trânsito. Porque cuando yo iba manejando pude ver que existen leyes y señalizaciones de tránsito. E essas leis, se nós pararmos para pensar, essas linhas, essas faixas começam a direcionar o homem. Y si nos ponemos a mirar, esas líneas que están en la carretera comienzan a direccionar el hombre. Nós não precisamos mais ter um guarda ali, tem essas linhas direcionam agora o comportamento dos homens. Nosotros no necesitamos tener un camino porque sin embargo, estas líneas comienzan a direccionar el comportamiento del hombre. Entendeu? Eu não vou passar aqui, por quê? Porque tem uma linha, essa linha é uma lei. Yo no voy a pasar por aquí porque hay una línea y esa línea es una ley. Quando essa linha, essas leis, essas interpretações se tornam maior do que nós passamos a ser escravo daquilo que era para a gente ser senhor. Cuando esas líneas comienzan a tornarse mayor que nosotros, pasamos a ser esclavos daquilo que teríamos que ser senhor. De aquellos que tendríamos que ser señores. Tá. Os fariseus, então, eles eram os que traziam o que criava as interpretações da lei. Los fariseos eran los que creaban las interpretaciones de la ley. Por isso Jesus confrontava a questão dos falsos mestres.
Por eso es que Jesús confrontaba todo el tiempo el tema de los falsos maestros, Amém? Que essa era uma questão do farisaísmo. que esta era una cuestión del fariseísmo. Irmãos, nós estamos sempre suscetível a entrar nisso. Hermanos, nosotros estamos muy susceptibles siempre a caer en esto. Eu vou te dar exemplos. Le voy a dar un ejemplo o ejemplos. Uma vez, a gente começou a fazer um propósito vestindo pano de saco. Una vez nosotros comenzamos a hacer un propósito vistiéndonos de telas de algodón sin tratamiento. Rapaz, ficou muito Ah, da hora. É, e, e a minha direção, como aquele que estava propondo, era vista-se de tela de algodão sem tratamento. y la dirección que yo estaba recibiendo era vestirse de telas de algodón sin tratamiento. Acá en Bolivia, los que me están escuchando, existe o existía antes lo que llamábamos los fardos de bolsas de azúcar, venían en panos de saco. É isso aí. E só isso, irmãos. Vista-se com pano de saco, se arrependendo do orgulho. Y era solamente vístase con ese tipo de algodón para arrepentirse del orgullo. Eu não falei que horas, Yo no hablé a qué hora, eu não falei nada, eu só falei vista-se. yo solo dije vístase. E saí para as viagens, e quando eu volto, estava uma confusão na igreja. Y yo salí de viaje y cuando volví la iglesia estaba muy confundida. E aí eu comecei, não, apóstolo, o pessoal não está fazendo direito, apóstolo, o pessoal não sei o quê, e aquela confusão, eu falei, mas o que aconteceu? Y cuando llego la gente estaba tan confundida que decía, apóstol, no están haciendo esto, no están haciendo aquello, y era una confusión grande. Mas eu falei, mas peraí, cada um faça conforme a revelação do Espírito. Eu não deixei regras. Y yo les dije, cada uno haga conforme a la revelación del Espíritu. Yo no dejé ninguna regla, Mas na igreja estava cheio de regras. pero la iglesia estaba llena de reglas. Já tinha falado que não podia tirar a roupa de saco, não poderia tirar só para tomar banho. Habían puesto reglas que tenían que vestir todo el tiempo estos paños de saco, estos fardos, y solamente se lo podían sacar para el baño, para bañarse. O outro dizia, não, é porque a roupa tinha que ser assim, 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 assim. Y otros decían, no, porque la ropa tiene que ser así, así, así y así. Não, eu disse, vista-se com roupa de pano de saco. Y yo solamente le dije, vístanse con este tipo de algodón. Esse é o problema do ser humano. Ese es el gran problema del ser Na humano. verdade, esse é o fermento dos fariseus. En realidad, ese es el fermento de los fariseos. É você pegar algo que não tem muita explicação Es agarrar algo que no tiene mucha explicación. e se não tem muita explicação, o próprio Senhor Jesus está dizendo, busca a revelação pessoal. Y si no tiene mucha explicación, el mismo Señor Jesús dice buscar la interpretación o revelación espiritual y personal. É nós colocarmos isso como uma regra comunitária e estabelecer uma doutrina. Y ahí es ahí cuando nosotros lo agarramos como una regla comunitaria y establecemos una doctrina. Essa é a filosofia farisaica. Esa es la filosofía fariseica. A gente pega algo e estabelece uma regra sobre esse algo e aqueles que estabeleceram, eles mesmos não cumprem. Se toma algo, se establece una regla, pero aquellos que establecieron esa regla, ellos mismos no la cumplen. Entenderam? Só um minutinho, queridos. Perdão. Vou até parar. Então, a questão do farisaísmo é você pegar algo e colocar como uma lei e essa lei se tornar uma escravidão para a sua vida. Entonces, la cuestión del fariseísmo es tomar algo, tornarlo una ley que llega a esclavizar a las personas. Tá. Vamos ler um texto aqui. Abra tua Bíblia em Abra su Biblia. Lucas.
Lucas capítulo 12, verso Lucas 12. 1 em diante, né? Lucas 12. Del 1 en adelante. Diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos discípulos: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Irmãos, olha que interessante aqui. O Senhor Jesus já deu o fundamento do farisaísmo. Fíjese lo interesante que Jesús ya dio el fundamento del fariseísmo, Hipocrisia. hipocresía. O que é a hipocrisia? ¿Qué es la hipocresía? A hipocrisia é uma atuação artística em um teatro. La hipocresía es la actuación artística de un teatro. A hipocrisia é aquilo que é feito dentro de uma obra teatral. Isso é hipocrisia. La hipocresía es algo que se hace dentro de una obra teatral. Também a hipocrisia é o ato de responder. También hipocresía es el acto de responder. É uma dissimulação. Es una disimulación. Mas a palavra hipocrisia, Pero la palabra hipocresía ela vem de uma raiz viene de una raíz que significa tomar a decisão de outro como referência tomar la decisión de otro como referencia ao que alguém decidiu para si, a lo que alguien decidió para sí, ou replicar a resposta de alguém. o replicar la respuesta de alguien, Ou dar uma resposta em um palco, o dar una respuesta en un palco, ou personificar alguma coisa, o personificar alguna cosa, ou representar um personagem. representar un personaje. O próprio Senhor Jesus já deu a base do fundamento do farisaísmo, hipocrisia. El mismo Señor Jesucristo dio la base del fariseísmo, que era la hipocresía. Então, irmãos, preste atenção aqui. Fíjese aquí, O farisaísmo, el fariseísmo ele é simplesmente o ato de você estabelecer uma doutrina sem revelação. es el acto de establecer una doctrina sin revelación. É quando você simplesmente toma uma base aparentemente bíblica, que foi a interpretação de alguém, sem você ter tido a revelação dessa interpretação. Es cuando tomamos una base bíblica y una revelación de otra persona y la tornamos una doctrina sin nosotros mismos haber tenido una revelación. Veja, querido, quando eu leio a Escritura e tenho o meu entendimento, é uma revelação. Fijémonos que cuando yo leo la Escritura y tengo un entendimiento, es una revelación. Agora, quando vocês estão tendo a revelação do apóstolo Éder e toma isso como uma regra de prática, vocês têm que tomar cuidado. Ahora, entonces, cuando tomamos la interpretación y revelación del apóstol Éder y lo tornamos una práctica, ahí hay que tener cuidado. Porque vocês podem se tornar um hipócrita. Porque podemos tornarnos un hipócrita. Eu tive a revelação. Él tuvo la revelación. Vocês podem responder segundo a minha revelação, e isso é hipocrisia. Y si respondemos según su revelación, eso es hipocresía. Por quê? Ah, não pode fazer isso não. Ah, no podemos hacer eso. Por quê? ¿Por qué? Porque o apóstolo Éder disse que não pode. Porque el apóstol Éder dice que no podemos. Isso é hipocrisia, irmão. Eso es hipocresía. Você não teve a revelação acerca desse fato.
usted no tuvo la revelación acerca de esos hechos. A minha revelação, sim, pode se tornar também a tua revelação. Mi revelación sí se puede tornar su revelación. Mas quando você tem realmente um contato com a revelação, Pero realmente cuando usted tiene un contacto con la revelación, quando você só tem mesmo o conhecimento dessa revelação, se tornou uma hipocrisia. cuando usted solamente tiene el conocimiento de la revelación, ahí se tornó una hipocresía. Jó, Job, antes eu te conhecia de ouvir falar. antes yo te conocía de oídos. Ou seja, o cara, ele realmente seguia a Deus, mas segundo o que ele ouviu falar de Deus. O sea, Job, el tipo conocía a Dios según lo que él había escuchado hablar de Dios. Mas agora, aquilo que ele escutou de Deus se tornou uma experiência com Deus. Aí a hipocrisia foi embora. Pero aquí, cuando él empezó a escuchar la voz de Dios, ahí se tornó una vivencia y la hipocresía se fue de él. Então, irmãos, cuidado para que você não pratique atos que você não teve a plena revelação desses atos. Entonces, cuidado de que practiquemos hechos cuando no hemos tenido revelación de estos hechos. Ou seja, quando isso não ficou uma convicção clara, Entonces, cuando esto no quedó una convicción clara, não cometa, não tome isso como uma base de prática. no tome eso como una base de práctica. Eu vou colocar aqui alguns pontos. Le voy a colocar aquí algunos puntos y ejemplos. Jejum. El ayuno. Antigamente eu estabelecia jejum Antiguamente yo establecía el ayuno e falava, irmãos, tem que participar. y decía, hermanos, tienen que participar. E se não participar, você está fora do louvor, você está fora da oração, você está fora. Aquela coisa que a gente já viu no meio da igreja, né? Y si no ayunan, están fuera del equipo de alabanza, fuera de la intercesión, fuera de todo. Você vai, tá fora, tá de banco. Y si no participan en el ayuno, están en disciplina. Tá. E aí eu começava a ver as pessoas fazendo. Y entonces yo comenzaba a ver a las personas haciendo. Mas, na sua grande maioria, a maioria quebrava o jejum. Pero en su gran mayoría todos quebraban el ayuno. Por quê? ¿Por Porque qué? isso tinha se tornado um peso e um fardo na vida dessas pessoas. Porque eso se había tornado un peso y un fardo en la vida de las personas. Porque essas pessoas não tiveram revelação que elas precisavam jejuar. Porque las personas no habían tenido la revelación necesaria que necesitaban ayunar. Ou seja, eu, Éder Gregório, eu tinha entendido eu tinha entendido que elas precisavam jejuar e que nós precisávamos. Como Éder Gregorio había entendido de que las personas necesitaban ayunar E nós precisávamos. y nosotros necesitábamos ayunar. Eu não era hipócrita. Yo no era hipócrita. Eu tinha recebido a informação, Yo había recibido la información, mas eu não tinha permitido que as pessoas recebessem também as revelações delas. pero yo no había permitido que las personas también reciban sus propias revelaciones. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer, não, faz o que você quiser. Yo no estoy diciendo que les voy a decir hagan lo que ustedes quieran. Mas o que eu estou dizendo é, irmãos, busquem a revelação e eu vou dar o fundamento. Lo que yo estoy diciendo es busquen las revelaciones y yo le daré el fundamento. Olha, irmãos, a gente está numa onda de jejum. Fíjese que hoy estamos en una onda de ayunos. Então, eu parei e expliquei, irmãos, a gente está sendo atacado aqui, a gente está sendo atacado ali, a gente está correndo isso, a gente está fazendo isso. O tempo é esse, o tempo é aquele. Ou seja, eu dei todo o fundamento e toda a revelação que eu recebi. Entonces yo empecé a decir, mire, estamos teniendo ataque en estos sectores, y yo empecé a dar los fundamentos para estas cuestiones. E aí, lanço o jejum. Y ahí lanzo el ayuno. Essa palavra que eu dei de esclarecimento acerca da revelação que eu recebi, Esta palabra que yo di aclarando acerca de la revelación que yo recibí, vai se tornar também a tua revelação.
también se tornará tu revelación. Aí você pode dizer, realmente eu tenho sentido isso, nós estamos sendo atacados aqui. Usted también podrá decir, yo he sentido eso y también y estamos siendo atacados aquí. Então, essa revelação também se tornou a tua revelação. Entonces, esa revelación también se tornó tu revelación. E quando você entrar nesse jejum, você não, raramente você vai desistir dele. Y cuando entre en ese tipo de ayunos, raramente va a desistir de él. Por quê? Porque você teve a convicção que você também precisa lutar. ¿Por qué? Porque usted tuvo la convicción también que necesitamos luchar. Às vezes você vai ter um momento que quebrou, mas aí você volta de novo e consegue. Por quê? Porque você teve, não, eu preciso lutar contra isso. Van a haber momentos donde quebramos al ayuno y luego volvemos al ayuno y decir, sí, tengo que retomarlo porque es necesario luchar en esta área. Mas quando você não tem a revelação, você vai fazendo. Mas aí qualquer coisinha, você desiste. Ah, não aguentei não. Ah, não aguentei não. Qualquer coisa eu posso fazer. Y entonces comienza, si no tuvo la revelación necesaria, lo hace y ante cualquier cosa dice, no, lo suelto, ya está. Por quê? Porque eu não tive entendimento. Porque no tuvo un entendimiento. Entende como é sutil o fermento dos fariseus? ¿Entendemos cómo es tan sutil el fermento de los fariseos? Os fariseus ensinavam a Bíblia. Los fariseos enseñaban la Biblia. Eles orientavam toda a nação a andar com Deus. Ellos orientaban a toda la nación que ande con Dios. Mas eles mesmos nunca tiveram experiência com Deus. Pero ellos mismos jamás tuvieron una experiencia con Dios. Eles ensinavam acerca daquilo que os antepassados deles ensinavam, que era a doutrina dos fariseus. Ellos enseñaban acerca de lo que los antepasados habían vivido, que era la doctrina de los fariseos. Está mi suegra ahí. Aleluia. Temos uma argentina, Deus abençoe, querida. E quando nós começamos a notar isso, a gente vai ver que isso é muito comum dentro de nós. Y cuando nosotros comenzamos a ver eso, nos vamos a dar cuenta que es muy común dentro de nosotros. Nós fazemos algo que não temos entendimento, porém fazemos. Nosotros hacemos algo que no tenemos el entendimiento, pero sin embargo lo hacemos. Deixa eu te dizer, Déjeme decirle, em muitos casos você vai começar a obedecer sem primeiro entender. en muchos casos va a comenzar a obedecer sin primero entender, Mas depois você vai ter que ter teu entendimento. pero después va a tener que tener el entendimiento. Se você começa a fazer algo que você não está entendendo, isso é normal. Si comienza a hacer algo que no está entendiendo, eso es normal. Mas se passar um certo tempo e você continua não entendendo, mas prosseguir fazendo, se tornou fariseu. Pero si continuamos haciendo eso que no entendemos y no tenemos la revelación necesaria, se torna fariseo. Entenderam isso? Eu sou ¿Entendieron um eso? novo convertido. Yo soy Um novo convertido. un nuevo convertido. Eu vou fazer muitas coisas ali que realmente eu não tenho a revelação. Yo voy a empezar a hacer muchas cosas que realmente no tengo revelación. Vou ler a Bíblia, Voy a leer la às Biblia. vezes não vou entender nada. Hay veces que no voy a entender nada. Eu vou para a oração, Voy a orar. vou para os cultos. Voy a los cultos. Mas eu não tenho muito entendimento daquilo. Pero no tengo mucho entendimiento de aquello. Mas se passou 3 anos, Pero si pasaron 3 años, 4 anos, 4, eu não estou entendendo a Bíblia ainda. no estoy entendiendo la Biblia aún. Eu estou indo orar porque é uma tarefa da igreja. Yo estoy yendo a orar porque es una actividad de la iglesia. Eu estou indo para os cultos porque eu sou crente, eu tenho que ir para os cultos. Y yo voy a los cultos porque soy un creyente y tengo que ir a los cultos. Você se tornou um fariseu. Entonces se tornó un fariseo. Entende como é muito simples se tornar um fariseu? ¿Entendemos cómo es tan fácil tornarse un fariseo? É você ter a doutrina ou a raiz da interpretação somente de outra pessoa e você nunca ter a tua interpretação. Es tener la doctrina y la raíz acerca de la interpretación de otra persona, pero jamás tener mi propia interpretación. Nosso ministério, a gente sempre teve alguns probleminhas assim.
En nuestro ministerio siempre hemos tenido algunos problemitas así. Eu comecei a ensinar acerca de tempos, estações, acerca da igreja apostólica, acerca de tudo isso. Yo comencé a enseñar acerca de tiempos y estaciones con respecto a la iglesia apostólica As pessoas estavam sempre no meio daquilo ali. y las personas siempre estaban en medio de todo esto. Mas passou uns 3, 4 anos, Pero pasaron 3 o 4 años as pessoas iam perguntar: mas esse negócio de festa bíblica, você não está judaizando a igreja? y y entonces vienen y me preguntan con Perguntava respecto para a las fiestas da igreja. hoy. Perguntava para os discípulos da igreja. Le preguntaban a los discípulos de la iglesia una pregunta con un tema de las fiestas bíblicas. ¿No están judaizando la iglesia? Olha, eu não sei não, pergunta para o apóstolo, mas eu sei que é bom. Y algunas personas respondían, yo no sé, preguntarle al apóstol, pero yo sé que es bueno. Ou seja, eu estou praticando aquilo ali já 3, 4, 5 anos e eu nunca tive entendimento daquilo. Virou hipocrisia. Estoy practicando algo que que vengo haciéndolo unos de 3 a 5 años, pero sin embargo no le entiendo nada. Entende? A doutrina dos fariseus, ou a filosofia farisaica, é você ter uma prática de vida em cima de uma teoria lançada por alguém. Entendamos que la doctrina fariseica o la práctica fariseica es tener una doctrina lanzada por alguien. E entenda, lançado por algo, porém que eu depois eu não consegui entender, passando muito tempo, e eu não entendo aquilo, mas eu continuo fazendo. Lanzado por alguien que yo no entiendo, lo hago por mucho tiempo, pero no entiendo nada. Ou seja, os fariseus que direcionavam, olha a hipocrisia, os fariseus que direcionavam a nação para Deus, Fijémonos, miremos el tipo de hipocresía. Las naciones, los fariseos que direccionaban la nación hacia Dios, quando Deus veio à terra, tirou o povo. Cuando Dios vino a la tierra, ellos mismos sacaron al pueblo de Dios. Você entende? Ou seja, eu passo a vida inteira dizendo, eu estou te levando para Deus. Entendamos esto. Yo paso la vida entera diciéndote, yo te estoy llevando cerca de Dios. Aí quando Jesus manifesta, imagine eu aqui. Entonces cuando Jesús se manifiesta, imaginémonos eso ahí. Olha a figura. Fíjese la figura. Eu estou ensinando vocês já há 2, 3, 4 anos acerca de como ter uma vida com Deus. Yo le estoy enseñando entre 2 y 4 años acerca de cómo tener una vida cerca de Dios. Aí Jesus vem. Y ahí Jesús viene. Aí eu ensino vocês, irmão, não acredita nesse não. Não acredita não. Y entonces yo empiezo a decirles, no crean en aquel. Ou seja, bom, então, na verdade, eu nunca tive um contato com Deus. Eu tinha contato com doutrinas acerca de Deus. En realidad yo nunca tuve contacto con Dios, siempre tuve contactos con las doctrinas acerca de Dios. E quando o próprio Deus se manifesta, eu não consigo reconhecê-lo. Y cuando el mismo Dios se manifiesta, yo no puedo reconocerlo. Entendeu? Essa é a filosofia farisaica. Esa es la filosofía de los fariseos. Por isso, hoje, ore esse sentido. Por eso hoy oremos en ese sentido. Tudo que você crê hoje, você crê porque você já teve a tua revelação ou porque você nem sabe por que você crê? Todo aquello en lo que nosotros creemos es porque tuvimos una revelación o porque ni sabemos por qué creemos en eso. Nós podemos ter a orientação do apóstolo Pedro quando diz assim, olha, seja hábil nas escrituras para que quando perguntarem o motivo da tua fé, você responda com muita certeza. Fijémonos en la enseñanza del apóstol Pedro que decía, tiene que tener una revelación de su fe para cuando vengan a cuestionarle pueda tener una defensa hábil de su fe. Então, essa característica de sair do farisaísmo é eu ter uma convicção por que eu estou fazendo algo. Entonces la característica de salir del fariseísmo es tener la convicción por qué estoy haciendo algo. Eu tenho uma convicção pura. Yo tengo una convicción pura. Veja a diferença do apóstolo Paulo como um fariseu, do apóstolo,
do Saulo como fariseu e o apóstolo Paulo como fariseu, como Fí- um cristão. Fijémonos la diferencia entre Saulo como fariseo y el apóstol Pablo como evangélico o como cristiano. Torne aqui, Jesus ele apareceu a todos os fariseus. Fijémonos esto, Jesús se le apareció a todos los fariseos Esses caras não se converteram. y esos tipos no se convirtieron. O apóstolo Paulo se converteu. Y el apóstol Pablo se convirtió. Porque mesmo ele estando na doutrina dos fariseus, ele tinha convicção de que ele queria Deus. Aún él estando en la doctrina de los fariseos, él tenía una convicción de que quería agradar a Dios. E quando o próprio Jesus apareceu para ele, na hora, as escamas se abriram. Y cuando el mismo Jesús se le apareció, en ese momento cayeron las escamas. Amém? Então, que hoje muitas escamas possam cair e que você queira realmente ter uma intimidade com Deus. Entonces queremos que en este momento las escamas caigan y pueda tener una intimidad real con Dios. Irmãos, que em nome de Jesus, toda filosofia farisaica saia de dentro de você. Hermanos, que toda filosofía fariseica salga dentro de ustedes. Os fariseus eram pessoas ruins? Não eram pessoas ruins. ¿Los fariseos eran personas malas? No, no eran malos. A única coisa é que eles simplesmente falavam daquilo que nunca viveram. El único detalle era que hablaban de cosas que ellos jamás vivieron. E esse é o problema. Y ese es el problema. Tudo que você fala daquilo que você nunca viveu é só uma utopia. Todo aquello que habla acerca de lo que habla que nunca vivió es una utopía. Essa era a diferença de Jesus e os fariseus. Esa era la única diferencia entre Jesús y los fariseos. E o povo conseguia ver essa diferença. Y el pueblo conseguía ver esa diferencia. Porque o povo falava assim, uau, que doutrina que esse Jesus ensina é top das galáxias. Y la gente comenzaba a decir, la doctrina que enseña Jesús es top de las galaxias. Porque ele fala ele fala de uma maneira que parece que ele está vendo as coisas, parece que ele desceu lá do céu. Y decían, de la manera que él habla, parece que él mismo descendió del cielo. Com tanta precisão, com tanto detalhe, ele fala com tanta coisa que parece que ele desceu do céu. Habla con tanta precisión y detalle que parece que él descendió del cielo. É diferente dos fariseus. O povo Es falava. diferente de los fariseos. Todos decían eso. É diferente. Os fariseus ensinam, mas parece que eles nunca viram isso. Es diferente. Los fariseos también enseñan lo mismo, pero se nota que jamás vieron eso. Agora, Jesus não. Parece que ele acabou de sair do céu. Pero sin embargo, Jesús no. Parece que él mismo cayó del cielo. Entende a diferença da doutrina dos fariseus? ¿Entiende la diferencia de la doctrina de los fariseos? É você querer que as pessoas cheguem perto de Jesus, sendo que nem você chegou. Es querer que las personas estén cerca de Jesús, sin embargo, nunca hemos llegado cerca de Jesús. Esses são os fariseus. Eso es fariseo. Amém? Você pode colocar a mão no teu coração e diga, Pai, em nome de Jesus, Puede colocar la mano en su corazón y decir, Padre, en el nombre de Jesús, arranca de mim arranca de mí todas as doutrinas todas las doctrinas que eu tive como prática na minha vida, que yo tuve como práctica en mi vida, porém que eu nunca tive uma revelação acerca disso. pero sin embargo nunca tuve una revelación acerca de esto. Perdão, Senhor, Perdóneme, Señor, pelas práticas que tomaram o lugar do Senhor, por las prácticas que tomaron el lugar del Señor, pelas práticas que excederam ao teu valor. por las prácticas que excedieron tu valor. Ensina-me a olhar para o Senhor Enséñame a mirar al Señor e andar contigo. y andar contigo. Eu não quero ser hipócrita. No quiero ser hipócrita. Falar a respeito das coisas que os outros falaram. Hablar con respecto a las cosas que otros hablaron. Eu quero falar acerca daquilo que eu vivo com o Senhor. Yo quiero hablar acerca de lo que yo vivo con el Señor. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Falou, queridos?
Obrigado, pastor.